Vamos ao nosso estudo? Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, vamos abrir em Atos capítulo 11. Vamos terminar aí essa perícope que estamos vendo. O nosso texto, se os irmãos se lembram aí, ele compreende os versos 1 ao 18. É o texto que a gente tem olhado aí, estudado às quartas-feiras, que é aquele momento em que Pedro chega, né, a Jerusalém, e ele é confrontado pela igreja. E nós já vimos uma boa parte desse texto aqui com os irmãos. Eu vou relembrar aqui rapidinho os pontos que nós já estudamos. Nós dividimos aqui o estudo em alguns pontos. O primeiro ponto é o verso 1, a notícia da conversão dos gentios chega aos irmãos ali da Judéia. A segunda divisão do estudo é dos versos, ela se encontra o verso 2 e 3, onde Pedro ele é confrontado pelos judeus. Pedro é confrontado pelos judeus. Nós praticamente já encerramos, né, na semana passada, o terceiro ponto, a terceira divisão, que é a defesa de Pedro, que é um texto mais longo, trecho mais comprido aí, né, do verso 4 até o verso 17, os irmãos devem estar lembrados aí, onde nós vimos como é que Pedro ele organizou lá a sua defesa, ou a sua resposta, né, de forma bem paciente. Ele usa 3 argumentos aqui, ou 3 pilares que eu citei para os irmãos, para sustentar aquilo que havia acontecido ali em Cesareia, diante dos judeus mais rigorosos na sua teologia, né? Nós vimos aí a visão de Jope, do verso 5 ao 12, quando ele conta, né, o primeiro ponto aí, ele contando a visão que ele teve lá em Jope. Depois dos versos 13 ao 14, 2 versos, né? Tem aí o relato de Cornélio, ele usa o relato de Cornélio para sustentar sua defesa perante aquela igreja ali em Jerusalém. E, por último, nós vimos aqui, no verso 15, a outra base, o outro pilar que ele usa aqui, que é o Espírito Santo sendo derramado e confirmando a inclusão dos gentios dentro da igreja, né? E aí, no finalzinho do nosso estudo na semana passada, nós já fizemos aí um rápido fechamento nos versos 16 e 17 com a conclusão do que nós vimos aí na defesa de Pedro. Pedro ele vai usar aí a referência do batismo, né, que Jesus estendeu para os crentes, né? João batizou com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo, e foi exatamente o que aconteceu ali em Cesareia também, né? Igualando os crentes gentios aos judeus. E ele então termina dizendo, olha, quem sou eu, né, para resistir a Deus? Quem era eu para dizer, não, Senhor, não faça isso, né? Então, em outras palavras, Pedro estava dizendo, olha, se vocês querem arrumar um culpado, então culpe ao Senhor, aí é vocês com Deus, vocês resolvam lá com Ele. E aí, gente, hoje nós vamos ver aqui o efeito produzido pela defesa de Pedro. Esse é o ponto, né? Nosso estudo de hoje. O efeito produzido pela defesa de Pedro. Isso está no verso 18, é um verso só, mas o que a gente vê é a igreja reconhecendo com louvor o arrependimento dos judeus, dos gentios, né? Perdão. A igreja louva a Deus, a igreja engrandece a Deus. Eles se apaziguam, ou seja, eles se acalmam, né? Deixam de lado sua ira, e no lugar da ira, nós vamos ver aqui algumas reações da igreja, basicamente é o louvor ao Senhor, né? Então, eu separei aqui, queridos, para a gente ver os efeitos na vida da igreja, que essa fala de Pedro produziu. Então, nós vamos ler agora o verso 18, tá certo? Que é o verso que encerra essa perícope, para que na semana que vem a gente comece já um novo ponto aí
do nosso estudo, tá bom? Diz assim, verso 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então está aí, queridos, o versículo que encerra esse trecho. E aí, queridos, nós vamos ver aqui hoje, como eu disse para os irmãos, 3 efeitos que eu quero mencionar aqui para vocês, que são advindos aqui dessa paciente explicação que Pedro deu à igreja, contando tudo de novo, calmamente, tranquilamente, acalmando os nervos ali dos judeus contra seu fervor religioso, né? E eu separei, então, aqui à luz do texto bíblico, é fácil da gente identificar isso, 3 efeitos que isso produziu, essa defesa de Pedro produziu na igreja. Primeiro, ela trouxe paz à comunidade, tá certo? Em seguida, essa defesa de Pedro trouxe ou levou a igreja à adoração, a glorificar a Deus. E, por fim, não menos importante, né? Mas só num ponto aqui elucidativo para a gente poder instruir os irmãos, essa explicação paciente de Pedro produziu ou conduziu a igreja à proclamação, ok? Então está aí o resuminho, o esboço pequenininho do nosso estudo. A defesa de Pedro, essa defesa paciente de Pedro, trouxe 3 efeitos imediatos à igreja. Primeiro, pacificou a igreja. Em segundo, levou a igreja de um ambiente de murmuração, de indignação, à adoração, ao louvor a Deus, a engrandecer a Deus. E isso levou a igreja também a um terceiro efeito, que é proclamar. Ela faz uma declaração aqui, muito forte teologicamente, nós veremos aqui. Então vejamos aí, mantenha a sua Bíblia aberta, suas anotações aí preparadas. Vejamos aí o primeiro efeito que esse discurso de Pedro, ou essa defesa de Pedro, produziu, que foi a paz na comunidade da fé. A pergunta é, isso é importante, irmãos? Será que é importante uma igreja desfrutar de paz? Certamente, né? Qualquer ambiente sem paz é um ambiente terrível. A gente não tem descanso, né? Agora, imagina isso dentro da igreja. Quais são os efeitos na igreja de uma incompreensão entre os irmãos? Porque o que está acontecendo aqui é isso. Esses crentes judeus estão fortemente ofendidos com aquilo que Pedro fez. Eles estão, assim, praticamente intolerantes, usando a palavra muito, muito comum à nossa época, né? Estão bem tolerantes ali com a ação de Pedro. E estão indignados mesmo. Como é que pode? Pedro, e logo você, Pedro, aquele que é considerado coluna da igreja, alicerce da igreja, e a pedra, né, que o Senhor falou, sobre a qual edificaria a sua igreja, está aí. Você agora vai fazer uma dessa. Você, de repente, dá uma dessa e estraga tudo, cria um ambiente altamente tenso no meio do judaísmo. Lembremos, mais uma vez, que a igreja está inserida dentro de um contexto judaico, uma cidade judaica, né? Ela é minoria ainda em Jerusalém, e assim, isso trouxe uma ofensa para os judeus. Essa união de Pedro e alguns outros irmãos ali na casa de Cornélio foi uma ofensa muito grande até para a comunidade judaica, não cristã, mas judaica. E isso certamente afetou os crentes em Jesus, de maneira que eles ficaram fortemente afetados, abalados e ofendidos com aquela atitude de Pedro. E isso gerou, irmão, certamente aqui um desconforto, nós já vimos. A igreja, ela questiona mesmo Pedro, vai até Pedro, encontra com Pedro e fala: você entrou na casa de um gentio, e o pior, você comeu com ele, que coisa é essa? O que houve? Por que você fez isso, né? E daí, então, a gente já viu aí no que deu. Então, gente, um ambiente assim, dentro de uma congregação, dentro da igreja, é devastador, não é? Uma igreja que não tem paz, a paz é que no sentido de
de unidade entre os irmãos, né? Comunhão, acerto, o mesmo pensar, o mesmo sentir, a mesma disposição. Quando há indisposição entre os membros, entre os irmãos, isso é caótico. Isso pode levar a igreja, assim, à falência, à destruição mesmo. E isso, assim, é tão devastador, mas ao mesmo tempo é uma tática muito usada pelo diabo ao longo de milênios. Ele já começa colocando essa inimizade, essa indisposição no Éden, botando Eva contra a ordem de Deus, não é? E criando essa inimizade aí. Isso não é assim um problema apenas do nosso contexto aqui, como igreja, no nosso século, na nossa geração. Tem muitos problemas, né? Mas isso faz parte da história da igreja de uma maneira geral. Os irmãos se lembram de Atos 6? Se os irmãos olharem em Atos 6, vocês verão que isso já foi experimentado, inclusive, na igreja. Houve lá o primeiro problema, assim, vamos dizer, o primeiro problema que surge na igreja envolve isso aqui, né? Essa discussão, esse desentendimento entre os irmãos, a paz quebrada, sendo maculada dentro da igreja, e aí a gente vê que dentro de uma incompreensão, de uma certa discussão lá, é preciso a igreja tomar medidas através dos apóstolos para sanar aquele problema, né? E isso é muito perigoso, irmãos. Eu separei aqui para a gente ter noção de como isso é prejudicial, a falta de paz dentro da igreja, a paz sendo quebrada, a harmonia sendo quebrada dentro da igreja. Eu me lembrei, enquanto eu estava preparando esse esboço aqui para a gente estudar, eu me lembrei de alguns episódios na história da igreja, no Novo Testamento, né? Estamos olhando aqui para o texto bíblico. E se nós olharmos para algumas cartas do Novo Testamento, nós vamos ver isso acontecendo. Por exemplo, eu separei aqui o primeiro exemplo para nós olharmos, a igreja de Corinto. Os irmãos olharem aí as cartas, né, que Paulo escreveu, primeira e segunda carta aos Coríntios, a gente vai encontrar, queridos, alguns problemas ali, algumas ameaças à unidade naquela igreja. Nós não vamos aqui ler todos os textos, eu só vou citar aqui, os irmãos podem marcar, anotar aí, se quiser dar uma rápida olhadinha, não tem problema, mas eu vou apresentando para os irmãos, para nós termos a dimensão do problema, da gravidade que é uma igreja sem essa unidade, sem essa paz, que é o que está acontecendo aqui, né? Eles estão brigando com o líder da igreja, né? Com o primeiro papa, né? Como os católicos gostam de falar. Eles brigaram lá com o papa, botaram o papa na parede. Meu Deus, que falta de temor, né? Podiam ser consumidos ali. Mas olha só, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 10 a 13, a gente vai ver aqui menções a divisões internas dentro da igreja, onde havia partidarismo em torno dos líderes da igreja, Paulo, Apolo, Pedro, e tinha até um grupo que dizia, eu não sou de nenhum de vocês, eu sou de Cristo, né? Então isso estava acontecendo com a igreja de Corinto, bem dividida. Se os irmãos olharem no capítulo 6 na primeira carta ainda, a gente vai ver litígio entre os irmãos acontecendo, levando os problemas da igreja para os tribunais, para serem resolvidos. E Paulo passa um sabão na igreja. Como é que vocês fazem isso? Será que não tem um sábio no meio de vocês para resolver esse problema aí entre vocês? Precisa levar para o ímpio, para o incrédulo, para levar para a justiça? Meu Deus do céu, né? Resolvam entre vocês isso. Então, estava acontecendo na igreja de Corinto aqui esse tipo de problema. Há um outro problema aqui até mais conhecido, que a gente já sabe, que é a desigualdade dentro da igreja e desrespeito na ceia do Senhor. Desigualdade porque havia aquela separação, né, entre grupos ali na celebração da ceia. Aqueles que não tinham nada, os que eram ricos, uns que não comiam nada, os que até saíam bêbados de lá. Capítulo 11, né? Os versos 17 a 22, a gente vê aí um sabão que Paulo dá nessa igreja, por causa desse desrespeito na ceia, desigualdade.
na ceia do Senhor. E no verso 14, no capítulo 14, capítulo inteiro, a gente vai ver a questão da desordem nos cultos e quanto ao uso de dons. Então a igreja, meu Deus, né? Uma igreja desunida mesmo. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Inclusive, embora alguns problemas aqui tenham sido resolvidos, Paulo, quando escreve a segunda carta, a gente vai ver que grande parte aqui dos problemas conseguiram ser resolvidos, mas já no final do século, a gente tem existe uma carta, a carta de Clemente aos Coríntios. Ele escreve, não é um texto inspirado, tá, gente? Não é Bíblia, mas é uma carta, né? Clemente escreveu para a igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto já existia novamente, já no final do século, talvez aí eu não lembro qual é a data, mas 90, mais ou menos, por aí assim, já no finalzinho, né, praticamente na última década, falando das divisões na igreja de Corinto. Nova divisão surgiu lá, um grupo de líderes da igreja expulsou os líderes mais antigos da igreja, botou para correr, né? Botou para fora lá e parecia que tinha resolvido, mas depois o problema volta, né? Então, a igreja é problemática. Isso sempre assolou a igreja, gente. Divisões, briga, falta de paz, né? Quebrar a unidade, quebrar a paz, sempre aconteceu. Vamos ver um outro exemplo aqui? Nas igrejas da Galácia. Lembra aí a carta que Paulo escreveu aos Gálatas? Devemos lembrar que aqui não é só uma igreja, tá? A igreja da Galácia é uma região, várias igrejas ali, possivelmente. Um dos problemas que ameaçam a unidade dessa igreja ali, ou dessas igrejas, foram os judaizantes, que queriam impor a circuncisão e a observância da lei de Moisés aos gentios que haviam se convertido. Capítulo 2 de Gálatas aí, se os irmãos gostam de anotar referência, versos 4 e 5, Paulo dá uma chamada forte nessa igreja, por causa desse judaísmo querendo entrar no meio dos crentes, né? Ele vai falar aqui no capítulo 2 ainda, isso aqui é interessante, né? Versos 11 a 14, sobre a hipocrisia e uma separação étnica que estava acontecendo ali, né? Ele vai citar a chamada que ele deu em Pedro. Paulo deu uma chamada em Pedro, né? Porque Pedro, quando estava lá comendo com os gentios de boa, estava comendo lá fora da dieta judaica, e quando chegou o pessoal de Jerusalém, lá de Tiago, o pessoal mais dos judeus, o que acontece? Pedro, então, ele se afasta, ele vai se afastando, disfarçando, né? Tá lá comendo a costeleta de porco, né? Se esbaldando lá na carne de porco, comendo churrasco, a picanha de porco. Aí, quando chega o pessoal de Tiago, Pedro limpa, né, pega o guardanapo, limpa assim a boca, vai se afastando da mesa, vai, né, se retirando, até o ponto de desprezar. Paulo, quando vê isso, dá um sabão em Pedro, né? Você é um hipócrita. Você, sendo judeu, está se comportando aí como gentio, agora está querendo obrigá-los a se comportar de forma diferente? E que história é essa, né? Então, o negócio pegou firme, né? Para Pedro, de novo, aqui é repreendido, né? Pedro gostava de tomar uma chamada, né? Jesus chamou a atenção de Pedro, os judeus lá na Jerusalém emparedaram Pedro, e Paulo também. Paulo pegou Pedro e falou: que história é essa? Você é hipócrita, rapaz. Está errado isso. Os católicos falam que isso aqui foi um teatrinho. Isso aqui, na verdade, não aconteceu. Foi uma maneira de... Pedro e Paulo combinaram isso, né? Combinaram para não ficar mal, né? Primeiro Papa, infalível, sendo repreendido. Aí como que resolve isso? Não, isso aqui foi o seguinte, eles combinaram. Isso aqui não aconteceu de verdade, não. Foi só né? Foi só para ensinar a igreja uma lição. Então, eles usaram isso. Cambalhota, né? Fala primeiro lá atrás o irmão Otávio. Isso aqui foi depois de Atos, né? Logo depois de Pedro ter essa experiência de ele mesmo tentar convencer as pessoas a aceitarem os gentios, ele agir dessa forma. Né? Já ficou estranho, né? Fala, então. Fazer brincadeira, senão ser humilde. Mais alguém?
Levantou a... Não, né? Então, é um problema isso, não é, gente? Há no capítulo 5 de Gálatas uma divisão também que aparece aí entre os espirituais e os carnais, né? E aí Paulo dá uma chamada, né? Há uns que se achavam mais espirituais do que outros. Então, é um problema que assola a igreja. Vamos ver na carta aos Romanos? Vamos ver essa paz sendo quebrada ou sendo afetada lá em Romanos? Há também ameaças à unidade na carta aos Romanos. As tensões entre judeus e gentios são descritas aí no capítulo 14 e 15 de Romanos. Toda aquela discussão sobre alimentos, né? O que comer, o que não pode comer, dias santos. Um considera um dia mais sagrado que o outro não, para o outro tudo é de igual. E Paulo fala da consciência cristã, né? Ele bate nisso aí quando ele escreve a igreja de Roma, né? Então, Paulo insiste aqui na aceitação mútua e no amor como um caminho para preservar a unidade da igreja. Isso é muito importante aqui ser visto, porque a igreja estava sendo afetada por isso. O último exemplo que eu tirei aqui foi da igreja de Filipos, Paulo escrevendo aos filipenses, né? Tinha problemas lá nessa igreja também, gente. Se os irmãos olharem aí, capítulo 4 de Filipenses, nos versos 2 e 3, Paulo vai falar de duas irmãs, Evódia e Sintique, nomes lindos, né, irmão? Duas mulheres aparentemente influentes na igreja, porque Paulo vai dizer, né, isso, porque elas se esforçaram, ajudaram muito Paulo no evangelho ali, mas elas não estavam se entendendo, não pensavam iguais, né? Paulo devia quebrar lá entre elas, né? Alguma coisa estava acontecendo que a gente fica curioso para saber, né? Mas essas irmãs aqui estavam dando dor de cabeça na igreja de Filipos, e isso comprometendo, de certa forma, até a unidade da igreja, atrapalhando aí, tirando a paz da igreja. O pastor de lá estava, né? Estava meio assim, perdendo os cabelos. Falei, meu Deus do céu, essas irmãs são uma bênção, trabalham pra caramba, mas não se entendem. Dando dor de cabeça direto aqui, e Paulo vai lá. Tem que até botar o nome, né? Imagina, né? Sintique e Evódia ouvindo essa carta sendo lida. Que vergonha, né? Que vergonha, chamando pelo nome. Aí dá aquela, né? Eu quero falar agora aqui para a irmã Sintique e a irmã Evódia estão presentes, fiquem de pé. Olha, tem uma mensagem aqui para vocês, para que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Paulo escreveu isso para vocês, hein, irmã? Né? Enfim, estava complicado. Pede até ajuda do irmão aqui, né? Para que ajude, auxilie essas mulheres. Por quê? Porque não estava dando conta, ninguém conseguia resolver o problema. A coisa era complicada, as irmãs eram difíceis e precisava da intervenção de irmãos aqui para resolver o problema. Lá no capítulo 2 anterior, né, a gente vai ver Paulo insistindo com a igreja em cultivar o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus, versos de 1 a 4, depois vocês leiam aí, né? É um incentivo aqui, irmãos, à humildade, usando a humildade como chave para manter a comunhão da igreja. Então, isso é muito importante. É importante, irmãos, ter paz na igreja? E aí? Diante de tudo isso aqui que a gente está vendo, é importante ou não é? Meu Deus do céu, claro que é, né? Uma igreja assim, como eu disse, que vive em conflitos, uma igreja que vive em guerra, sem resolver os seus problemas, sejam problemas pessoais, porque às vezes acontece isso, né? A igreja tem problemas entre os irmãos, isso acontece, né? Há essa realidade. Vamos imaginar que, não, ficou crente, ninguém mais se desentende. Nós acabamos de ler o exemplo aqui, né? Irmãs cooperadoras fervorosas, trabalhavam para caramba, mas dava dor de cabeça demais. Então, a igreja que não consegue resolver esses problemas entre os irmãos, essas intrigas, né, essas discussões que sempre acontecem, é uma igreja que está fadada ao fracasso. E não apenas problema pessoal, mas problema teológico também. A igreja precisa resolver. Não estão pensando corretamente à luz da Bíblia, então ela está no caminho de se extinguir.
tem que tomar cuidado, né? A paz precisa ser mantida. Aqui, queridos, esse problema de Atos envolvia as duas realidades. Envolvia uma questão teológica, porque, assim, eles não aceitavam o que Pedro havia feito, porque isso feria fortemente os seus conceitos religiosos, teológicos. Embora o Senhor já tivesse mostrado que essa divisão tinha sido desfeita, essa parede caiu, né? O véu foi rasgado, a parede da divisão, de separação foi tirada entre judeus e gentios, mas havia também, já aqui acontecendo, um problema pessoal, a rispidez. Parece que esses irmãos estavam furiosos com Pedro. Vamos tirar satisfação com ele, deixa ele chegar aqui. Ele vai ouvir muito. Pedro, que se prepare, porque eu vou falar, você vai falar também, irmão? Eu vou falar. Não, pode contar comigo, aí bota meu nome, que eu vou também nessa reunião, e Pedro vai ter que ouvir a gente. E aí já começou a criar o quê? Uma indisposição, animosidade. Isso não acontece, queridos? Vai acontecer, às vezes, por causa de um problema teológico aqui, já estava gerando um problema pessoal. E essas coisas acontecem. Isso acontece, irmãos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado aqui. Mas uma coisa legal, já citei rapidinho aqui para vocês, para a gente observar aqui nesse ponto, é que, assim, isso é digno da gente notar aqui, porque a forma como Pedro é repreendido aqui, tudo bem, a igreja aqui não tinha entendido ainda, ok? Então, foi lá e emparedou Pedro. Mas a gente vê Paulo também fazendo isso, né? Confrontando Pedro, a gente já citou Gálatas aqui, mas isso nos mostra o quê? O que isso nos mostra aqui? O que a gente aprende com isso? Ninguém está aqui, de certa forma, blindado ou protegido, de certa forma, mesmo ocupando uma posição elevada, digamos assim, no meio da igreja, de ser criticado, de ser, né, confrontado quando, né, o erro chega, ou o problema aparece. Eu brinquei aqui falando que eles não respeitaram nem o Papa, né? Mas foi isso mesmo, eles foram lá, não, Pedro é discípulo de Jesus, Jesus, né, deu a chave para ele. Não, mas não tem isso não, for preciso, a gente tira a chave, mas nós vamos conversar com ele, nós vamos resolver. Que história é essa? É claro, irmãos, que, assim, o que a gente vê aqui? É uma ofensa gratuita a Pedro? É uma indisposição gratuita? Não. Isso se dá por quê? Porque havia um zelo, né? Eles tinham uns escrúpulos lá bem fortes, né? E ele falou, esse Pedro está fazendo algo absurdo, meu Deus, não estamos entendendo, esse cara está desviando, né? Pensaram assim, então vão resolver. Não foi assim uma agressão ou um confronto por si só. Vamos tirar a autoridade dele, vamos fazer o nosso grupinho, agora a gente que é líder da igreja. Não é isso. A gente percebe aqui que essas críticas, elas não foi uma crítica maligna, né? Existem críticas malignas? Existem, né? Tem gente que se levanta usado pelo diabo para acabar com a igreja, para acabar com a liderança, para acabar com o diácono, pastor, irmão. Gente que é usado pelo diabo mesmo. Isso acontece. Mas não é o caso aqui. Algumas críticas aqui brotam até da sinceridade. A pessoa, na sua sinceridade, ela crê que, peraí, está errado isso aqui que eu estou vendo. Às vezes ela não tem uma compreensão teológica boa. E na sua sinceridade e na sua dificuldade de entender a questão teológica mais a fundo, ela acaba enfiando os pés pelas mãos, às vezes fala uma bobagem, às vezes ofende, às vezes entristece. E é legal que a gente vê Pedro aqui calminho, né? Não, gente, calma aí, vamos tomar um café, senta aqui, vamos conversar, eu vou contar para vocês o que aconteceu, aí vai contar tudo de novo. E Lucas, toma papel, né? Toma pergaminho, vamos anotar tudinho, gasta papel, tinta. Mas Pedro está lá, vou explicar para apaziguar essa turma. Então, isso brota do quê? De um zelo, havia zelo nesses irmãos. Você acha que havia zelo? Havia, né? Esses escrúpulos, eles eram zelosos com a lei. Não sabiam ainda o que estava acontecendo. Não sabiam que Deus, em Cristo Jesus, já havia derrubado essa divisão. Não tinham recebido essa revelação ainda, até agora. Então, eles foram lá, Pedro, explica esse negócio para a gente, ok? Mas isso é oriundo, é advindo de uma ignorância a respeito de alguns assuntos. Você levantou a mão, irmão? Sim. Vai lá. Com relação a esse zelo, né? A gente
com tanta explicação e estudo, a gente chega um pouco perto do que era aquilo, né? A gente não tem essa percepção bem fiel do que significava aquilo para eles, né? E diante disso, é quase que um milagre o que se é afirmado no verso 18 aqui, né? Eles da água para o vinho, eles aceitam os irmãos. Eles vão de uma ponta para outra, né? A Deus, É verdade. E aqui a gente vê, já começa a ver o segundo efeito, né? Eu falei, são 3 efeitos aqui, né? O primeiro é esse aqui que a gente percebe claramente aqui no texto, é que a paz entra na comunidade. Tá? O negócio estava feio. Quando Pedro chegou, estava terrível. E diz o texto que então eles se apaziguaram. O que é isso? Se acalmaram, né? Ficaram lá tranquilinho, acalmou. Ouviram a explicação de Pedro e falaram, que alívio. Que alívio. E aí a gente vê qual é o outro efeito aqui? Louvor. Não é isso? A adoração. Eles glorificam quem? Glorificam a Deus, eles glorificam o Senhor. Eles, diante do relato de Pedro aqui, a igreja se cala. Não há mais nenhuma crítica a ser feita. Eles percebem que estavam errados, eles percebem que eles foram severos demais no trato, eles percebem, convencidos pelo Espírito Santo, que, assim, era de fato a vontade de Deus que os gentios entrassem na igreja, na aliança. A graça foi estendida a eles também, né? Isso era um sinal de aceitação, ok? Deus recebeu e eles aceitaram. Quando eles se calam, eles estão... Com isso, Lucas está mostrando que a igreja aceita, de boa. Porque se não aceitasse, irmãos, ia ter que ficar escrevendo carta, igual escreveu o Pevó de síndico. Manda elas parar aí, né? Continua ainda falando desse assunto, esse povo é enjoado. Mas não, eles se calam. E não apenas se calam, mas adoram a Deus. Eles deixam as suas críticas e eles passam a adorar a Deus. É como o irmão falou ali, né? Eles foram de um extremo ao outro. Eles da murmuração, da reclamação, da ofensa, né? da rispidez, da fúria, talvez, não sei. Eles mudam completamente. Quem é que produz isso, gente? Meu Deus, só Deus. Para mudar a pessoa de uma hora para outra assim, isso aqui, irmão, se não é Deus fazendo, não sei o que é. Porque não existe explicação para isso. Só Deus pode apaziguar de tal forma. Por mais que você está num debate, ou numa briga, né, sei lá, numa confusão, você está com seus argumentos, a pessoa está com os argumentos, então está aquele embate. Geralmente, por mais que no final pareça ser amigável a coisa, mas saem aborrecidos um com o outro. Não é assim? Quem já viu o debate sabe como é que é. A pessoa vai lá, cada um ofende o outro e grita, e pá, no final o mediador fala assim, agora aperta a mão aqui, vai lá, aperta a mão, igual aquele abraço que o pai e a mãe mandam dar, né? Os irmãos quando brigam, né? Abraça o irmão aí agora, dá um beijo nele, fala, eu te amo, aí fala, eu te amo, né? Um abraço que quase esmaga para matar, né? Mas a mãe mandou fazer, o chinelo está no lado, né? Se não fizer, apanha. Então, assim, foi um apaziguamento, mas meio contrariado. Não é assim? Mas, queridos, o que está acontecendo aqui não é isso. O que está acontecendo aqui, de fato, é uma mudança que Deus produz no coração da igreja, de maneira que um povo que tem, assim, tanto zelo na lei, para de uma hora para outra, de um instante para outro, mudar, ok? Quanto tempo durou a explicação de Pedro aqui? Se a gente pegar o verso 4 aí até o verso 17, quanto tempo você acha que dá para a gente dar uma explicação dessa? É claro que Lucas está resumindo aqui, né? Mas eu imagino ali que Pedro ficou umas meia horinha conversando com eles. Senta aqui, gente. Enquanto eu tomo um café com você, traz o pão. Vamos conversar aqui. Eu vou explicar para vocês devagarinho. Calma, senta aqui. Foi conversando com ele, foi contando a história, devagarinho, montando. O pessoal foi, né? Ficando mais tranquilo, ficou calminho, né? E aí, quando termina a mensagem, eles estão louvando a Deus. Isso é obra de quem? É obra de Deus. Gente. É convencimento. Gente, eu comparo aqui o que Deus fez com Paulo. Paulo furioso para matar os crentes lá em Damasco, né?
e ele é convencido de uma maneira sobrenatural que muda, assim, ó. Muda, rapidinho. Como o irmão falou ali, da água para o vinho, né? Mudou assim. Quem fez isso? Isso pode ser Deus. Fala, irmão. O senhor fez aí uma comparação aí da mudança, né, radical de Paulo. Eu, assim, meio que não fiz eu queria fazer um parâmetro em relação à defesa de Estevão, né? Como os helenistas foram, né? Radicais, né? Radicais, foi para ponto de matar mesmo. Estevão sofreu isso. Ou seja, o zelo, né? O zelo da lei ordenava isso, né? E Paulo estava lá dizendo, não pode matar. E com Pedro, né? Ou seja, o que refreou os ânimos ali, o Espírito Santo, que claro. Os irmãos já tinham. A gente tem que entender que os judeus lá não tinham Espírito de Deus, né? Mas o ímpio. Então, claro. Zelo, né? Só que assim, por mais que ele não tivessem, ou melhor, por mais que eles já fossem selados com o Espírito, né? Mas o zelo ainda estava lá, né? Talvez dos crentes, né? Com quem está tendo agora, né? Está conseguindo entender o calvinismo, né? E ainda tem relutância por causa dos pontos, né? O tempo que, né, esteve no ambiente. É difícil você quebrar, né, um conceito construído há muito tempo, é difícil a gente se livrar das nossas paixões teológicas, né? Às vezes erradas, né? Até isso mudar, a cabeça ainda fica sentindo, não, mas peraí, não aceito. Aí Deus vai trabalhando devagarinho. Mas aqui foi rápido, né? Foi rápido. Vamos lá, terceiro efeito para a gente acabar, gente, está na hora. Terceiro efeito produzido aqui na vida da igreja foi a proclamação. Qual é a proclamação apontada no texto aí? O que a igreja proclamou depois de ter sido apaziguada e louvar a Deus? Olha o que a igreja diz aí. Então, também aos gentios, Deus concedeu o quê? O arrependimento para a vida. Eles glorificaram a Deus, reconhecendo, olha, Deus concedeu também para eles o arrependimento para a vida. E eles estão proclamando aqui uma verdade teológica muito forte, gente. Onde a gente vê isso aqui? Qual a lição teológica, uma verdade teológica muito grande que a gente observa aí nessa declaração, nessa proclamação da igreja? Quem sabe, sem inventar, é só olhar para o texto aí, está facinho aí. Salvação é para todos. Né? Salvação por meio de Cristo é para todos. Aos gentios, no caso, né? O que mais? Foi Deus que concedeu. Quem é que traz arrependimento ao coração? É Deus. São verdades teológicas bem fortes. Salvação não é só para judeus, a salvação é para o mundo inteiro, não existe mais essa barreira. E quem concedeu isso foi quem? Foi Deus, o próprio Deus que deu. Isso não é fruto da anuência mental, né, do homem. O pessoal pensa, eu sou inteligente, eu concordo com isso. Não, quem coloca isso no homem é o próprio Deus. Quem que produz arrependimento no homem? Veja lá Romanos. Abre aí Romanos. Vou só ler esse texto aqui com você. Romanos 2. Veja Romanos 2, versículo 4. Anota aí na sua Bíblia. Veja aí o que está dizendo. Acharam? Romanos 2, 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Quem é que leva o homem ao arrependimento, queridos? É o próprio Deus. Na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia. Isso não é inerente do homem. É Deus que produz o arrependimento, ok? É Deus que transforma o coração do homem. Mas o homem se arrependeu, ok, realmente. É ordenado o arrependimento, mas quem coloca esse arrependimento no coração? É o próprio Deus, né? Deus é a fonte desse arrependimento. Eu posso orar e devo orar para que pessoas se convertam, para que pessoas entreguem a vida para Jesus, se voltem para Cristo, mas quem é que faz isso acontecer? Eu faço isso? A minha pregação, por mais eloquente que ela seja, mais instrutiva, elucidativa ela seja, ela tem capacidade de fazer isso? Não.
Tem pessoas que ouvem o Evangelho e entendem o Evangelho todinho e conseguem dar uma aula sobre o Evangelho, mas ainda assim estão perdidas. Por quê? Porque não foram transformadas, regeneradas pelo Senhor. É possível uma pessoa ser ensinada acerca do que é o Evangelho e ela dá até a aula, palestra e falar direitinho, olha, é assim, assim, assim que a pessoa é salva. Mas ela mesma não tem Cristo na sua vida. Por quê? Porque não foi regenerada. É a obra do Senhor. Quem faz isso é quem? É o Senhor. É Deus quem produz. A gente ora, Senhor, converta ela. Bem, quando a pessoa crê no livre-arbítrio, então, ok, né? Então Deus vence lá a vontade dela, supera a vontade dela. Não é? Se eu creio no livre-arbítrio, eu não posso orar dessa forma, pedindo para que Deus... Em última análise, não. Né? Não posso, porque Deus converta ele, não quer se converter. Deus converta ele, não, mas eu vou forçá-lo. Né? Depende de Deus, de fato, trabalhar, né, irmãos? Depende, de fato, de Deus trabalhar no coração do homem, senão... E essa baboseira de que mas onde é que fica o livre-arbítrio? Fica lá no Éden. Lá no Éden ficou lá. Ficou por lá. Então, está resolvido o problema. Ok? É Deus quem produz o arrependimento. Então, gente, qual o resultado que isso traz para a igreja? Dessa defesa de Pedro? São 3 pontinhos aí, né? Trouxe paz para a igreja ficou em paz, graças a Deus, acabou as brigas. Todo mundo ficou calmo. A unidade voltou para a igreja. Eles louvaram a Deus e eles proclamaram algo aqui grandioso, né? Deus concedeu. Olha, então, se é assim, isso significa uma coisa, que os gentios agora também podem ser salvos, que Deus deu a eles também o arrependimento. Olha que maravilha, não só a nós, mas Deus deu a eles também. Louvado seja Deus por isso. Ok, gente? Então, tá aí, na semana que vem, nós vamos olhar para os versos seguintes, a partir do 19, que é uma espécie aqui de... nos parece que o que está acontecendo aqui é Lucas voltando um pouquinho na história e recontando uma parte que caminha em paralelo com esses eventos aqui. Enquanto Pedro está lá na sua viagem de supervisão às igrejas, acontece tudo isso, por outro lado, em paralelo, está acontecendo outra coisa, que Lucas começa a narrar, ele volta, e aí ele vai combinar essas 2 histórias aqui a partir do versículo 19, lembrando a gente do que está acontecendo, o que aconteceu a partir daquela perseguição e está acontecendo em paralelo a tudo isso e o que virá pela frente, ok? Então, quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, nós voltaremos aqui e estudaremos mais um pedacinho aqui do capítulo 11. Amém, gente? Vamos orar, então? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, né? Com a sua palavra e seu estudo aqui, entrando em nossos corações. Oremos.